Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, terceiro abecedário espiritual, o convite à conversão de Francisco de Osuna. Estamos no nosso primeiro tratado, fala da contínua vigilância que deve ter quem se quer aproximar de Deus. É o nosso quinto encontro, esse primeiro tratado. E ele trata esse quinto encontro da concórdia que deve haver dentro de si, a harmonia interior entre razão e os sentidos. Vimos que o sentido implica um conhecimento. O primeiro conhecimento vem pelos sentidos. E a razão é aquele que dá ordem, ordenação, equilíbrio aos sentidos. Porque a razão não pode deixar que os sentidos hajam segundo os instintos animais, porque ele deixa de ser um ser humano. A razão tem que ordenar as coisas para que o ser humano seja um ser que não age pelo instinto, mas age por aquilo que faz o ser humano ser humano, capaz de pensar. E o pensamento ser capaz de dirigir e organizar a vida da pessoa. Então, não se deixar ser levado pelos sentidos, mas o conhecimento sensitivo é importante, mas quem ordena é a razão, que vai dar um sentido a este conhecimento primeiro. E ele diz, então, nosso quinto encontro, a razão e os sentidos são como dois irmãos. A concórdia entre eles, isto é, entre razão e os sentidos, o conhecimento racional e o conhecimento sensitivo, é muito grata a Deus e aos homens. Mas essa concórdia deve ser de tal modo que o menor sirva o maior. O menor é o conhecimento sensitivo, são sentidos. O maior é o conhecimento racional. Então, que o menor sirva ao maior. Que o menor obedeça ao maior. E consinta ser castigado e repreendido quando errar. Porque a tendência dos sentidos, muitas vezes, da realidade instintiva, é se tornar cego. Os instintos são cegos. Os instintos fazem o ser humano descobrir a sua animalidade, quando é conduzido a esse sentido. O irmão menor são os sentidos, o irmão maior, a razão. Mesmo no homem perfeito, os sentidos costumam obedecer à razão. A palavra obedecer, saber ouvir. Cabe ao conhecimento sensitivo que passa pelos sentidos ser capaz de ouvir o que a razão diz. Mas nunca estão totalmente sujeitos. Há sempre um conflito entre os sentidos e a razão. Então, mesmo que haja esse conflito, a razão, mesmo assim, deve imperar o mais rápido possível sobre o irmão menor, isto é, os sentidos, para que este não se rebele. Quando passa o primeiro movimento e deixa-se entrar o segundo movimento, primeiro movimento, conhecimento sensitivo, sentidos, segundo movimento, movimento racional, isto é, quando a razão descuidou e não corrigiu como devia os sentidos, já é um pecado venial. Porque a pessoa se deixou ser guiada pelos sentidos, também pelo instinto que vem pelos sentidos, do que ser guiado pela razão. Ele perdeu a realidade daquele que é Senhor, a razão, que deve ter a sua
sobre sua autoridade, os sentidos. Que diremos então dos depravados que faz o irmão maior ser o menor? Os depravados são aqueles que colocam os sentidos, conhecimento sensitivo, superior à razão. Ele é capaz de colocar os sentidos acima da razão, age pelo instinto e não pela razão. Que diremos então dos depravados que faz o irmão maior ser o menor? Entregando o comando e jurisdição da alma para os sentidos. A alma deve ser comandada e ter essa jurisdição através da razão, não dos sentidos. Só pensam nos seus prazeres, no que lhes agrada. O sentido age pelo prazer. O sentido busca o prazer pelo prazer. A razão deveria estar ali justamente para fazer a medida justa das coisas. Defendem seu comportamento, o comportamento sensitivo, que age pelo instinto, com muitas razões, dizendo ser necessário para a vida e para a saúde. Quer dizer, sempre vai buscar uma argumentação para justificar a centralidade do sentido sobre a razão, porque os argumentos são sempre de que uma pessoa que está sempre na busca da razão, ela fica enfraquecida porque ela tem que satisfazer seus desejos, suas necessidades, que é falso. Queixam-se de muitas coisas, cuidam muito de comer bem, como se isso tivesse uma sustentação para a saúde da pessoa. Então ela quer justificar, ela quer dar justificativa àquilo que ela faz, né? Justificando os sentidos. São como Esaú, que vendeu a sua primogenitura a Jacó, seu irmão, por um prato de comida. Quer dizer, Esaú faz lembrar os sentidos, Jacó a razão. Esaú acabou vendendo a primogenitura ao dar sentido aos seus conhecimentos sensitivos, aos seus instintos, do que à própria razão, e acabou perdendo a primogenitura. Vendem sua primogenitura celestial, a promessa da vida eterna, porque a sensualidade reclama seus manjares e deleites. Pior ainda, não se importam em nada com a salvação de suas almas, porque estão tão preocupados em satisfazer seus próprios desejos que não estão em nenhum momento preocupados na salvação da alma. É como se os desejos, os conhecimentos sensitivos fossem a razão do controle da vida do ser humano. Pensam que Deus lhes oferecerá o céu, como se precisasse deles, para não ficar entediado e não tivesse a quem dar o seu reino. Quer dizer, a visão que eles têm de Deus é um Deus extremamente complacente, que passa o pano quente no erro das pessoas. Deus é justo, ele não passa o pano quente na cabeça das pessoas. Ele quer criar pessoas que se tornem pessoas maduras para o reino, não infantis, ou que possam agir segundo os seus próprios sentidos. Portanto, a concórdia entre irmãos, isto é, os sentidos e a razão, não pode ser como Esaú e Jacó, mas como entre Abraão e Ló, uma amizade. Abraão, o irmão maior, representa a razão, livrou o irmão menor das mãos de 5 reis que o levaram preso. Gênesis capítulo 14, versículo 9 a 5. Então, Ló, o menor, foi liberto das mãos dos 5 reis. Essa aqui é uma metáfora. 5 reis são o tato, o paladar, a audição, o olfato e a visão, né? Então, Abraão, como razão, levou, então, livrar Ló, que no caso são os sentidos, dos 5 reis, que o levaram preso.
Então faz uma referência metafórica aos sentidos. Assim o irmão maior, que é Abraão, que é a razão, deve libertar a sensualidade dos 5 sentidos corporais que tornam a pessoa escrava, cativa. Concórdia sadia, concórdia. Concórdia, cordis, concórdia. Ter um coração comum, um coração equilibrado. Concórdia sadia, ela tem um princípio de saúde, né? A saúde também de salvação, né? Concórdia sadia é também a que houve entre São Pedro e Santo André, que eram irmãos. Ambos foram apóstolos de Cristo, ambos morreram por ele crucificados. Também a razão e os sentidos devem ser crucificados pela penitência para seguirem a Cristo. Então, a razão e os sentidos, eles possuem uma realidade superior, a quem eles devem dar ouvidos, devem procurar fundamentar a vida deles. A razão e os sentidos, todos os dois, o irmão maior e o irmão menor, devem ser crucificados através da penitência. A penitência é uma forma de crucifixão e o objetivo de ser crucificado fazendo penitência é o seguimento de Jesus, o Cristo. Devemos amar ao próximo. E o nosso próximo são todos os parentes, amigos, vizinhos, qualquer ser humano. Pode-se dizer que a razão não tem próximo mais claro que os sentidos. Então, o irmão mais próximo da razão são os 5 sentidos, já que nascem e vivem juntos dentro de cada pessoa, formando em cada pessoa uma família única. Então, são unidos. Então, a razão e os sentidos devem viver em concórdia, como se fosse uma família. A razão parece se queixar dos sentidos pela boca do salmista, na passagem bíblica, Salmo 37, versículo 12. Os meus amigos e os meus companheiros conservam-se afastados das minhas chagas, e os meus parentes põem-se ao longe. Então não houve mais concórdia, houve uma separação. Mas a razão não deve reclamar. A razão deve antes amar os sentidos, que são os seus próximos. A relação da razão com os sentidos é sempre uma relação de amor. É a realidade que dá sentido, que dá razão, né, que dá sentido para a vida, para a interioridade, para o equilíbrio interior. Não vê os sentidos como inimigos, mas o sentido como irmãos. Então, o amor que deve unir razão e sentidos. Pois Deus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o mais próximo da razão são os sentidos, conhecimento sensitivo. Sabemos que é um amor que é bom e é um amor que é mau. Então, a distinção que existe no amor bom e no amor mau. A razão ama bem quando quer para si a salvação. Então, a razão, né, ele ama bem quando busca como sentido para si a busca da salvação. E, se quer agradar a Deus, deve amar a sensualidade e todos os seus movimentos, querendo levá-los também à bem-aventurança. É o ser inteiro que deve ser entregue a Deus, não só a razão, mas a razão em concórdia com os sentidos, como ser inteiro, a razão conduzir os sentidos, né, para essa bem-aventurança. É o ser inteiro, não uma parte do ser humano. É uma família, então a família deve estar juntas. Por isso a razão precisa sofrer com paciência, suportando os insultos da carne, dos sentidos, como quem sofre martírio. Como diz um santo, a castidade na juventude é martírio maior que o golpe do machado, pois é contínua, prolixa, perigosa.
Ama, caro irmão, estes torturadores que te são tão próximos, no caso, os sentidos, como são os impulsos e as tentações da carne, que leva a pessoa a agir pelos sentidos, por mais terríveis que sejam. Faz como Santo Estevão, que rezava pelos que o apedrejavam, pedindo que não lhes imputasse esse pecado, porque não sabiam o que faziam. Então, aqui a relação, que é o exemplo que ele dá de Santo Estevão, que no caso aqui é a razão, Santo Estevão, que rezava pelos que o apedrejavam, os sentidos, as suas paixões, pedindo que não lhes imputasse, que não fosse levado esse pecado, eles não sabiam o que faz, os sentidos sempre estão puxando o ser humano para a vivência dessa sensualidade, né? Dessa realidade da carne. Então, há um conflito, mas se deve haver sempre essa busca, essa misericórdia da razão que reza ao irmão, que são os sentidos, a fim de conquistá-lo pelo amor. Uma imagem desses dois próximos, isto é, a razão e os sentidos, se apresenta na parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o deixaram quase morto. Lembre que isso aqui são sempre imagens de uma análise alegórica. Passou por ali um samaritano que atuou como seu próximo. Tratou das suas chagas com vinho e azeite. Os transportou até uma estalagem e pediu para que cuidassem dele até se recuperar. Este homem é a figura da sensualidade, que deixando a paz e o sossego de Jerusalém, desce a Jericó. Esse homem que caiu é a figura da sensualidade dos sentidos. Não só desceu, como caiu nas mãos de demônios que a encheram de maus hábitos de péssimas qualidades. Deixaram-na quase morta, essa realidade humana, esse ser humano, porque os demônios não podem tirar a liberdade do homem e sair do pecado. O homem sempre é livre para sair do pecado. Então aparece o samaritano, que é a figura da razão, e que não pode faltar nas maiores tentações. E o samaritano cuida solicitamente das feridas dos sentidos. Derrama azeite da misericórdia, o vinho da penitência. E vendo que isso não basta, porque ninguém pode ser casto sem a ajuda de Deus, confia-os ao estaleiro, que é Cristo. Oferece-lhe seu entendimento e sua vontade, através da meditação e do amor, prometendo que, se ficar curado, ele o servirá melhor do que antes de ter sofrido as tentações. Aqui existe uma história das moedas que foram deixadas junto ao estaleiro. A soma das moedas dava 7 gramas de prata. Santo Ambrósio via nessas 7 gramas de prata a ação do Espírito Santo, que foi entregue para que o estaleiro cuidasse daquele que caiu nas mãos do inimigo. Outra imagem destes dois irmãos são Adão e Eva. A mulher é figura do desejo da carne, dos sentidos. Adão é figura da razão. Assim, a razão e os sentidos são como marido e mulher. Se estão casados em matrimônio legítimo, isto é, se a razão tem o poder e governa os sentidos, conseguem gerar filhos. Os filhos da razão e dos sentidos, Adão e Eva, do homem e da mulher,
são as boas obras. Mas se o homem e a mulher se juntam fora do matrimônio, sem estar unidos legitimamente, isto é, se os sentidos é que governam e mandam, então geram-se filhos que são pecados. No livro do Êxodo, o Senhor diz: sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vinga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 20, versículo 5. As 4 gerações são figura dos 4 momentos em que a razão e os sentidos produzem o pecado. Então vamos ver. Então, primeira geração. O primeiro movimento é a má inclinação, que somente a sensualidade produz. Então, a razão perde a sua relação com os sentidos e, ao ser conduzido pelos sentidos e não pela razão, gera os primeiros filhos. O primeiro filho gera a má inclinação, que somente a sensualidade produz. O segundo filho, a segunda geração, é quando, em certa medida, sem consentir plenamente, não há um consentimento pleno, a razão se junta à inclinação dos sentidos. Então, a razão se deixa ser arrastado pelos conhecimentos sensitivos, se deixa ser arrastado pelas paixões. É o segundo filho. A terceira geração é quando a razão consente totalmente com os sentidos para atuarem mal, desejando ou procurando levar à prática suas obras más. Então a razão já está totalmente escravizada pelo sentido e já age segundo, no caso, império dos sentidos, que comanda já a vida da pessoa, não mais a razão. A quarta geração é quando o pecado consumado agrada tanto a razão como os sentidos. Então a razão fica totalmente submissa aos sentidos e aos seus prazeres. Então ele se sente agradado por aquilo que o sentido lhe oferece. Então diz: o Senhor diz então que irá vingar o pecado dos pais, a razão e os sentidos, até a terceira e quarta geração, mas não menciona a primeira e a segunda. Então, a terceira e quarta geração, como diz o texto do Êxodo, vinga o pecado dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, corresponde, no caso aqui, que Deus vai vingar a terceira e a quarta geração. Qual é a terceira e quarta geração? A terceira geração, quando a razão consente totalmente com os sentidos para atuar o mal. Então, essa terceira geração, diz que Deus irá vingar o pecado dos pais. Quais são os pais? A razão e os sentidos. Então, a terceira geração é quando a razão consente totalmente com os sentidos para atuar o mal. Então, vai ser vingado. E a quarta geração, quando o pecado consumado agrada tanto a razão como o sentido. Esse terceiro e quarto é que aqui vem mencionado. Não a primeira nem a segunda, mas a terceira e a quarta. Isto porque a primeira não é pecado. A segunda é pecado venial. Já a terceira e quarta gerações são pecados mortais que levam ao inferno. Então, esse é o nosso comentário ao terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Com isso, nós nos aproximamos no próximo encontro ao segundo tratado. A ação de graças deve estar presente em todas as obras. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.